Oi pessoal, bem-vindo à aula de depuração em Picat, sessão 1 após a de programação por restrições. Nesta sessão vamos abordar o tópico de o que é uma depuração, como funciona no Picat e exemplo. Depuração ou trace, em geral se fala mais trace, é o rastreamento que vai se fazer ao longo de um código, né? Variáveis, funções, etc. Nós queremos examinar o estado de cada um deles. Depuração ou trace, né? Vem a pergunta quando usar. A primeira resposta que nos vem em mente é quando nós queremos descobrir erros, mas não é só isso. Entendo que uma das principais utilidades da depuração e do trace é aprender detalhes da linguagem, ou seja, tem alguns detalhes da linguagem que você só vai aprender ao usar esse trace, verificar como um determinado predicado se comporta e funciona. Claro que a segunda parte seria descobrir erro, como todos imaginam, né? Então, as linguagens de programação, em geral, todas elas têm algum mecanismo de depuração ou traceabilidade, né? De rastreio, né? Então, é o foco desta aula, né, desta sessão. Em Picat não vai ter um ambiente gráfico ainda, né? Então fica até um desafio aí para se fazer um ambiente gráfico de depuração. Já pode-se utilizar um ambiente gráfico do SWI Prolog, por exemplo, para se entender como vai funcionar para Picat. É análogo. Contudo, o trace, o que um ambiente gráfico faz e se propõe a fazer, no modo console, como nós vamos mostrar, ele faz efetivamente tudo. Ok? Muito bem. Vamos agora avaliar como funciona um predicado, né? Um código, um simples código e o trace sendo executado em cima dele. O que é a depuração em torno dele? Perfeito? Então, seja aqui um código de um programa, e este é o predicado único, o predicado se chama n, certo? Tem um metacomando index traço, e temos aqui esses 4 valores. A ideia, quando eu faço uma pergunta nx, x aqui é letra maiúscula, que é uma variável ponto, né? Digito Enter na console, imediatamente ocorre uma chamada no início do código, vai instanciar o x com 1 e ele vai ter uma saída desta variável aqui, ó, deste exit. Vai ter uma chamada da função, do predicado em questão, e a saída dele pelo exit x igual a 1, ponto, e assim se encerra o código. Porém, linguagens lógicas que exibem o mecanismo do backtracking embutido, que é o caso do Picat, que é o caso do SWI, dos Prologs em geral, né? Essa ideia de mostrar todas as alternativas é simbolizado por um conceito de um ou, então é o ponto e vírgula. Então apresenta o x igual a 1, dá um ou, e é como eu executasse um redo, um refaça, sobre o mesmo predicado. No momento que ele vai refazer, ele vai apresentar o 2 e vai ter uma saída com sucesso com o 2. Refaça, vai o 3, vai ter um sucesso, vai ter o 4, vai ter um sucesso, um yes lá, e vai apresentar. Se eu botasse aqui um ponto e vírgula, aí ele vai dar um falso, porque não tem mais valores aqui na minha base de dados. Aí o predicado nx da minha pergunta que eu fiz, além de ter exibido esses resultados, vai retornar com falso. Perfeito? Então, diferente das demais linguagens, tem em vermelho aqui esse feio de falha, o predicado falhou ao tentar mostrar o 5º elemento, e o redo, que é o mecanismo embutido do backtracking, que é uma das grandes virtudes ao se programar. Perfeito? Então, um predicado isolado funciona desta maneira aqui, com esses 2 pontos de entrada, o call e o redo, e o exit. Saída com sucesso e o fail, retorno com insucesso. Muito bem, agora nós vamos olhar
internamente esse predicado. Basicamente, o predicado está aqui, ó, para qualquer predicado, e é como ele tivesse dois mecanismos de decisão, dois ifs internos a ele. Perfeito? Então, esse if interno aqui a ele vai retornar uma verdade, uma ideia se tiver um sucesso, e se tiver um falso é como ele estivesse reentrando aqui no redo. Então, não saísse por aqui, mas ele estivesse efetivamente fazendo uma entrada. Ó, recalcule. E aqui ele fica fazendo as várias tentativas devido ao mecanismo do backtrack. Se tiver mais valores a serem explorados, é um true e continua fazendo um teste até o predicado dar um sucesso. Eu fiz este desenho um pouco diferente da bibliografia que eventualmente vocês poderão encontrar na internet. E a ideia mais é que eu situei o contexto do true e do falso efetivamente na saída de cada um desses blocos. Muito bem. Agora, como tudo isso se encaixa num código grande? Vamos supor que o nosso código grande tenha as seguintes regras, né? A regra com os argumentos x, y, z, que vai depender da chamada de um p de x, que vai depender de uma chamada de q de y e de um r de z. A ideia, isso aqui que nós estamos fazendo, na verdade, é uma visão geral de um grande programa. Perfeito? Então, a regra é essa caixa toda aqui. E essa caixa toda tem as caixinhas internas aqui em amarelo. E elas estão em escadinha por obedecerem uma hierarquia de chamada. Então, regra, tu tens um nome e tu vai chamar a primeira em questão aqui, que é o p de x. P de x vai ter uma entrada que vai ser efetivamente a mesma que a entrada da regra. Se p de x tiver um sucesso, a saída de p de x com um x instanciado vai ser a entrada de um q de y. Se q de y tiver um sucesso e y for instanciado, ele vai avançar para z. Se z tiver uma instância positiva, ele vai ter uma saída positiva. E a saída de z, como não há mais nenhum outro predicado, em questão, ele vai ter a saída para a regra. Caso em um desses blocos aqui ocorra uma falha, vamos supor, ocorre uma falha aqui em p de x, certo? E ele não consiga avançar em nenhuma instância aqui para a instância seguinte de q de y, automaticamente, regra vai falhar devido a p de x não ter alternativa. Caso p de x tenha algum sucesso e avance para cá, e em R de Z tenha algo falso, o que vai acontecer? Ele vai retornar. Esse falso vai retornar a Q de Z. Perdão. R de Z vai retornar a Q de Y. Q de Y, por sua vez, vai retornar um valor falso caso não consiga ter novas instâncias que consiga avançar para R de Z. Caso Q de Y não tenha nenhuma instância com sucesso, ele vai retornar um falso para cá. P de X, se não tiver nenhum sucesso, retorna para cá. Caso P de X tenha algum sucesso, todo esse ciclo aqui é retornar. Enfim, o sucesso de um avança, o insucesso de um retrocede. Esta é a ideia do mecanismo de um programa em Picat. Muito bem. Picat tem 3 modos de execução. O sem depuração ou sem trace, que é o modo normal, o de trace e o spy, né? Um é o normal, visto até o momento, que é sem ativar o trace.
O trace ou debug vai ter uma variável que nós vamos ativar. E o spy, ele vai fazer, o spy é espionar, ele vai fazer um avanço a um determinado ponto do programa e a partir daí ele vai continuar a sua execução normal. Então é bastante útil o spy porque programas que apresentam backtrack e recursividade, eles podem eventualmente ficarem bastante cansativos até você detectar um determinado erro. Então, tanto o spy como o trace vão ter que ser ativados no modo interpretado. Atenção! Há funções e predicados que não têm backtracking. Quem são eles? New line. Saltou de linha, não tem como voltar atrás. Um printf imprimiu qualquer coisa na tela, não tem como não imprimir mais. Imprimiu, pronto. Então ele só tem o call e o exit. O read é a mesma coisa. Feito uma leitura com sucesso, não tem como ler um outro valor. Basicamente, eu fiz aqui um passo a passo de como vocês devem utilizar o trace ou o spy, tanto faz. Então, basicamente, você vai entrar no interpretador do Picat. Você vai ativar esse trace pela palavra trace ou pela palavra debug, com o comando trace ou debug. Você vai carregar o programa que você deseja, carrega o programa, CL, compila e carrega, ponto. Então, neste momento, com o modo trace ativado, esse aqui colocou algumas diretivas de depuração em torno deste código intermediário desta máquina virtual. Execute o código e vá dando Enter para verificar o código passo a passo. Aí você não precisa ficar preocupado. Vá dando um Enter. Qualquer dúvida, digite o H ou a palavra Help e veja as opções disponíveis. Deu algum problema? Ctrl D ou o A de abort. Abort, ele simplesmente sai do modo em questão. Qualquer modificação que você fizer no código-fonte segue as mesmas ideias. Salva o código-fonte, repita todos os passos acima. Você tem que ativar o modo debug, carregar novamente e executar em questão. Então, uma vez terminada a execução, se você quiser alternar, você tem que dizer no debug, no trace, spy, no spy, enfim. Ok? Então, o código que nós vamos fazer que nós vamos utilizar é pequeno para mostrar essencialmente como se usa. Então aqui nós temos duas variáveis, x mais y igual o número 22. A ideia é descobrir quais x somado com y deu o número 22, certo? Então fiz um código que desse aqui em uma página, né, a ideia, e que demonstrasse essencialmente os valores de x e y para uma determinada regra aqui em questão. Claro que, como olha, vejam, o nome se chama regra XY, poderia ser o Z aqui, que claro, vai fechar com a figura que propositalmente eu fiz com 3 caixinhas. E aí, nessas 3 caixinhas, a regra tem P de X, Q de Y, e aqui você poderia imaginar o R de Z. Só que o meu R aqui, ó, que seria o meu Z, é o X mais Y. Então ele vai calcular um valor de P de X, que vai buscar aqui do index. Então 2, 1, 0, pares não ordenados. Ó, então isso aqui está não ordenado, 2, 1 e 0, porque tem um valor menos, então ele vai buscar lá. Eu não estou pedindo para casar ninguém, então ele vai buscar, vai casar o 2, depois vai avançar no Q de Y, vai casar o 20, e já vai ter uma primeira resposta, 20 mais 2, que vai dar o 22, que vai retornar o 22, e vai perguntar aqui, 22, tu casas com 22? Sim, então vai ser uma primeira resposta positiva, e ele vai imprimir essa primeira resposta positiva. Entendido esse código bem simples, né? A sequência é P, Q e o predicado igual. Muito interessante esse predicado igual, ele poderia ser reescrito de uma forma, de uma notação fixa.
mas aqui não é o mais, que é o predicado, e nem o R, é o igual, é a unificação, certo? Que ele vai ser o resultado de uma adição. E o que? Né? E o que tem dois números aqui. A combinação total de respostas aqui, de explorações de uma árvore, seria 3 vezes 2, 6. Né? Depois vocês podem fazer como exercício uma árvore aí. Vamos inicialmente mostrar como funcionou esse trace aqui. Ó. Basicamente, ó, eu vou ativar o trace, vai aparecer uma mensagem que eu estou no modo trace, eu vou compilar o programa, vou carregar o programa aqui, vai aparecer loading, ok, vai estar no modo trace e eu posso fazer qualquer pergunta neste momento aqui. Neste exemplo, eu estou perguntando Q de x, explore Q de x, mande escrever Q de x e verifique e diga que ele é falso. Ou seja, é como eu colocasse o ponto e vírgula ali em questão. Vejam, eu estou executando um pedacinho do código desse completo aqui, eu só estou executando este pedaço aqui, ó, esse pedacinho do index. Não ele completo, mas só um pedacinho. Porque o que vai acontecer aqui? São códigos muito grandes que vão ficar, então não daria para colocar tudo num slide. Então esse Q de x aqui, ó, vai ter um x igual a 20, depois ó, vai ter um redo devido ao falso. Então este exemplo aqui, ó, esse predicado Q de x, escreva x e diga que ele é falso, eu escolhi ele propositalmente para mostrar o ponto de entrada, o exit quando casou com 20 retornou, x igual a 20, ó, x igual a 20, perfeito, aí retornou x igual a 20, ó, deu uma saída no x igual a 20, refaça. Quando ele refez, ele foi buscar uma nova alternativa do Q2 aqui. Refez escreva novamente, deu um ponto de saída, aí antes de dar um redo, não tinha mais valores para Q, só eram 2 valores, perfeito? Então o que aconteceu? Nesse momento vai dar uma resposta null. Ok, vou ilustrar nesse momento o trace aqui na console, perfeito? Então vamos lá. Aqui eu já deixei preparado a tela, aqui estaria o nosso código em questão, certo? Aqui sempre executando direto na console, você poderia simplesmente digitar, né? E aqui essa seria a minha resposta. Quais são os dois valores que combinam? Quando o x for igual a 2, o y é igual a 20, então dá um total de 22. Ora o x vai ser 0, o y vai ser 22, também vai dar. Então basicamente nós vamos entrar aqui no modo do interpretador, nós vamos carregar o programa, então eu vou copiar daqui, ó, carrego o programa, perfeito, vou ativar o trace, ó, ativando o trace, então ele já está dizendo, eu estou no modo de depuração, executando no modo trace, perfeito? Agora aqui, digamos que eu queira olhar tudo desde o início, ó, main, perfeito, ó, main, aí tem uma chamada do main, ó, e uma primeira resposta aqui em questão, tá? X igual a 2, y igual a 2, perfeito? Então nesse caso aqui do main, perfeito? O trace aqui ele já apresentou a resposta aqui, e aí alguém mais atento poderia ter observado aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. Eu carreguei o código, ó, e ativei o trace depois. A sequência é ao contrário, né? Eu tenho que carregar, executar o trace e agora sim compilar o código, perfeito? Ó, agora não deu a mesma mensagem lá que eu tinha que recompilar. Então não esquecer desta
sequência desse truquezinho aí. Primeiro ativa o modo e depois carrega o código aqui em questão. Agora, observem que enquanto anteriormente os dois resultados já vieram ali, ó, imediatamente, ó, eu compilei, carreguei e ativei o trace, ó, já vieram os dois respostas. Agora não. Agora, olha, quando eu ativar o main, olha lá, chamou o main, chamou regra, vejam que tinham variáveis aqui em questão, ó. Aí o que aconteceu, ó? Tem esses números, ó. Primeiro foi o main, aí chamou 2. Esse aqui indica uma ideia de uma número na pilha. Primeiro foi 1, foi o main. 2, chamou regra. 3, foi lá, parou, foi lá no bloquinho amarelo, né? Retornou um valor, foi o 2. Chamou, avançou para regra de que? Avançou que tinha resposta? Tinha. Retornou. Depois retornou quem? A soma. A soma não mostrou aqui, certo? Mas foi 22 igual a 22? Sim. Retornou 2 igual a 22, o printf. Ó. O printf só tem uma chamada e uma saída. Então vamos avançando, ó, e um redo, né? Por que o redo? O redo aconteceu por conta desse falso aqui, ó, aqui do lado, certo? Ó, aqui está o mesmo código, está esse falso aqui, ó. Então esse redo nessa regra aconteceu devido a esse falso aqui. E aqui está, ó, avançando ponto a ponto, ó, todas as respostas. Deu problema? Digite um help. E aí tem várias respostas aqui, várias alternativas aqui para nós explorarmos em questão, tá? Então tem um spy que eu posso ativar aqui, o crep é rastejar e o lep é fazer pulos até um próximo ponto de spy, né? O lep nesse caso aqui, ele já vai pular para o final. Como eu estava quase no final, né? Ele já pulou, tá ok? Vamos agora rapidamente passar para o modo do spy. O spy funciona de modo análogo. Então tem aqui, ó, de novo, você carrega o programa e ativa um spice, certo? Então, de novo, tem que ficar atento. O spy aqui que eu ativei foi exatamente sobre o sinal de igual, né? Que é o sinal de igual, que é o de atribuição. Nesse caso aqui, ó, quando eu fui executar o main, ele já pulou lá para o final, que era 22 igual a 22, que era a saída da regra 2 mais 20 igual a 22. Depois eu fui dando L, ele foi fazendo os pulos aqui e algumas linhas aqui eu tive que omitir. Perfeito? Então vou repetir esse experimento agora, ó, vamos ativar o no trace, certo? Desativei o no trace. O spy, ó, agora, por exemplo, se eu tiver o spy em Q, perfeito? É como eu dissesse assim, olha, tu já tem um ponto de ativação aí. Então agora eu repito o carregamento, perfeito? Ele ativou e nesse momento, na hora que eu digitar o modo aqui em questão, ó, do main, ele já pulou para o predicado Q. O predicado Q, a primeira resposta vai ser 20, ó, 20, perfeito? E aí vai avançando. Quer dar um pulo maior, vai dando o L, ó. O L vai repetindo todas as entradas e saídas sem detalhar tudo até o final. L vem de leap, é um salto que você vai dando, tá certo? Poderia dar um spy em outro ponto, spy no sinal de igual, perfeito? Então eu fiz um outro ponto. Então main, ó, primeiro foi no Q, que era um ponto que eu já tinha para espionar, né? Então espera aí que vamos desativar esse modo aqui em questão, tá? Voltando só rapidamente aqui no slide, voltando aqui nesse slide,
Então nós temos assim, esses comandos eles estão ainda bem no modo assim beta, né? Mas tudo que você precisa dá para descobrir esse erro. Os números após as chamadas representam uma sequência na pilha, né? E a ideia é que a cada linha de código, quando você está escrevendo, você pega e coloca ela num interpretador de modo isolado. Então você já está fazendo uma depuração em tempo de construção, de desenvolvimento de código. E o SPY, né, use o trace e o SPY sempre em partes em questão, né? Deu dúvida, né, que é sempre o Hzinho. O A vem do abort em questão, né? E claro que com o tempo algumas coisas você vai omitindo para ganhar confiança em questão, né? Então o predicado em questão aqui, perdão, Ctrl F2, no SPY, né? Ele sai do SPY, perfeito? Então aqui, se quiséssemos fazer aqui a demonstração, por exemplo, colocar o SPY só no ponto do sinal de igual, que é este último aqui, o Z, ó, certo? Entrou no modo SPY, carrega o código novamente, carrega o modo código para ele entender, para ele adicionar aquela flag, adicionar uma marcação sobre o sinal de atribuição neste código aqui, onde, claro que se aparecer mais, se tivesse mais sinais de iguais, ele vai adicionar em cada um deles, ele vai espionar em vários pontos. Aí executa um main, ó, executa aqui um main e ele já pulou para o sinal de igual. Ele não mostrou P, não mostrou o Q. Ok, se eu for 1 a 1, ele vai buscar agora as regras de modo normal, o Q, o P, etc. Se eu digitar o L, ele já dá o pulo para o sinal de igual. Se eu digitar o L, agora ele vai falhar, que 21 não é, mas ele vai fazendo, só vai olhando aonde era que eu queria espionar, né? Nesse caso aqui. Perfeito? Então, esse modo do SPY é tão ou mais poderoso do que o trace, porque você vai em pontos específicos do teu código. Perfeito? Então, voltando à nossa parte final, nós temos aqui que com o trace você vai aprendendo os detalhes da linguagem. Não é só para achar erros, é para aprender. Não se assuste, né, nesse modo console aqui. Com o tempo, né, usando as teclas de atalho de uma console, você vai acelerando o seu método de buscas e programar. Muito bem, a sequência sempre é essa, né? No trace, ative o trace, carrega o compilador. Se for do modo SPY, né, troque o trace pelo SPY. Então, dentro do trace você ainda pode adicionar SPYs com o mais e o menos. O mais você ativa dentro do modo trace alguns pontos e o menos você tira um determinado predicado em questão. Sempre para desativar é no trace, como foi mostrado ali anteriormente. Em caso de uma mudança do código, né, você mudou o código, você tem que repetir todos os passos acima. Salva e repete tudo. Outras alternativas, né, do trace é o SPY, que efetivamente faz saltos bem interessantes. Enfim, boas depurações, né, e assim se encerra essa sessão de depurar código extremamente importante. Ok? Vejo vocês, aguardo os retornos e finalmente aí bons códigos para todos, bom aprendizado a todos vocês. Um abraço.